Olá, povo santo de Deus, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma formação do nosso grupo de estudos São Pedro Canísio. Hoje nós vamos falar com vocês sobre um tema, assim, não sei se é tão esperado, porque talvez seja um tanto quanto desconhecido de muitas pessoas ainda esse tema, né? Mas com certeza é um tema que cabe a todos os cristãos católicos. Faz parte da tradição da nossa igreja. Vamos falar sobre a direção espiritual, a história da direção, uma definição, se ela pode ser pontual ou ela é um caminho que deve ser feito, né? Se a direção espiritual é necessária para a salvação também. E, enfim, quem pode ser o diretor? Existe uma diretora espiritual? Então, hoje nós estaremos trabalhando com vocês a partir dessa formação, vivenciando essa graça de Deus de conhecer ainda mais sobre a beleza da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Com vocês está o Padre Vilmar Barreto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. São Pedro Canísio, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, o primeiro pedido que eu vou fazer a vocês é que vocês possam já inscrever-se no canal, você que não é inscrito ainda, deixa aí o seu like no nosso canal também, assim o YouTube vai entender que de fato o nosso canal ele tem uma certa credibilidade na área da evangelização, tá? É assim que se entende esses meios tecnológicos. Hoje eu vou fazer o seguinte, tem um sorteio de um livro que eu vou fazer, é o livro 25 Minutos, Beata Chiara Luce. Quer ganhar esse livro? Então, assim que terminar a live, não é durante a nossa formação, tá? Assim que terminar essa live, você vai fazer um comentário, comenta sobre o vídeo, comenta o que você, suas considerações sobre a formação de hoje, no nosso momento de resposta católica, e aí você vai falar o seguinte no final da sua frase lá: quero ganhar o livro da Beata Chiara Luce. Nós vamos mandar esse livro para qualquer lugar do Brasil que chegue os Correios, tá? Chegando os Correios, nós vamos fazer um sorteio, vou gravar também o sorteio e vamos fazer esse sorteio para vocês, tá? Aí tem um detalhe, você vai indicar as pessoas para assistir o vídeo e tudo mais, porque nós vamos fazer o sorteio somente quando nós chegarmos a 500 comentários. Chegamos a 500 comentários, então vamos fazer, tá bom? Chegamos no número 500, aí nós já vamos fazer, tá? Ah, padre, eu quero comentar 10 vezes. Não, não adianta não, porque depois quando nós vamos olhar a forma com que é feita a filtragem, né? Ali aparece o seu perfil, sua inscrição, alguma coisa assim parecida ao nome. Então, você vai colocar ali uma vez, mas você pode indicar as outras pessoas. E tem que estar inscrito também no canal. Então o critério vai ser esse. Depois vamos ver o comentário da pessoa. E se ele está inscrito no canal, ganhou o livro da Beata Chiara Luce. 25 minutos. A vida da Beata Chiara Luce. E se vocês quiserem, eu posso fazer depois uma live falando sobre a espiritualidade, movimentos focolares, a qual eu participo, e também da Chiara Luce. Amém? Bom, no início dessa nossa formação,
eu gosto sempre de fazer as indicações de livros e de materiais que eu considero importantes para um estudo. Então, eu tenho uma lista enorme aqui e eu não sei. Gente, a claridade parece não estar muito legal, né? Eu não sei se era o meu computador, mas enfim, vai dar certo, tá? Eu tenho uma lista de livros aqui e eu vou fazer as indicações para vocês bem rapidinhos, porque é muito livro. E olha que eu não peguei a metade dos livros que eu considero importante. Então, a arte do aconselhamento psicológico, por mais você não é um psicólogo, mas você pode ler e compreender algumas coisas, mas não para colocar alguma coisa em prática sem antes conversar com um profissional da área, tá? Mas para a direção espiritual, esse livro aqui, ele tem tópicos que ajudam muito na compreensão do comportamento humano. Vamos lá, é muito livro. Um livro muito bom também, do Eugênio Frisotti, Psicologia e Maturidade na Vida Consagrada. Este livro é muito bom, direção espiritual de todos os níveis, mas talvez de forma especial para seminários, conventos e institutos, vida consagrada. Vamos que vamos. Este aqui, Experiência Religiosa do nosso querido professor e padre missionário redentorista, Elismar Alves, foi meu professor aqui na Arquidiocese de Goiânia. Bom, não tenho o que falar dele, né? Realmente é um conhecedor da área. E esse livro muito bom de experiência religiosa, que ajuda muito no momento de uma direção espiritual. Um outro livro, que também é do padre Elismar e que ajuda demais, demais. Psicologia da Religião, Direção Espiritual e Realização Humana. Esse é um livro próprio para a direção espiritual e ele trabalha a psicologia da religião. De forma que, mesmo que eu não seja um psicólogo, por mais que eu tenha estudado muitas coisas, mas eu não sou um psicólogo, ele facilita bastante aqui neste material. Material também do padre Elismar. Vamos que vamos. Eu gosto muito dessa A Arte de Ser Discípulo, que é do Amadeu Cecchini. Um outro livro também, que é do Amadeu Cecchini, A Vida ao Ritmo da Palavra. Colabora muito no momento de você se organizar para uma direção espiritual. Tem os tratados. Tratados sempre são importantes, pequenos tratados, né? Sempre são importantes para que você possa ter noção de doutrinas, de forma assim, um tanto quanto mais profunda para ajudar o dirigido, ou se você é um dirigido, para ajudar na sua vida espiritual. Então, Tratado Purgatório, Santa Catarina de Gênova. Depois, Tratado da Conformidade de Santo Afonso Maria de Ligório. De Santo Afonso, inclusive, ele tem outros livros muito bons da área da moral e que se utiliza muito também, né, na direção espiritual. Tratado sobre o Inferno, de Santa Francisca. Tratado da Castidade. Lembrando que castidade não é somente para aquelas pessoas que são solteiras ou que estão namorando. A castidade faz parte da vida de todo ser humano, casado, solteiro, celibatário, enfim, faz parte da vida do ser humano. Tem um livro que eu fiz uma leitura de boa parte dele e vou fazer indicação para vocês também. É claro, ele é assim, é mais uma organização de vários conceitos, mas ficou bem organizado e conceituado. É o livro da irmã Ana Paula, O Segredo de Ser Você. É um livro mais da área da antropologia, mas pode te ajudar bastante. Gente, aqui na parte de cima da biblioteca, também na parte de baixo, eu tenho os livros da área da direção, de moral e de outras coisas. Não vou citar eles, porque eu acho que é desnecessário para quem não vai fazer um aprofundamento, né, nessa área. Também, São João Paulo II, Homem e Mulher, ele os criou homem e mulher. Muito bom de moral também é o livro do Luiz Antônio Bento, de bioética. Tem o Sgretia, que eu falei que está na parte de cima, mais aprofundado. Eu não sei se o padre Luiz Henrique já fez o lançamento desse livro, ele é aqui da Arquidiocese de Goiânia, doutor em moral. Mas eu tenho este aqui que nós utilizamos, ele estava criando ainda o livro. Não sei se esse aqui ficou pronto. Tem um outro livro dele que ficou pronto, muito bom para os confessores, né? Esse aqui é Moral Sexual e Familiar. É um material muito bom.
Tá bom. Teria mais. Ah, sim, sim, sim. Tem um que não pode faltar. Filoteia. O livro Filoteia. Este aqui, eu coloco ele como um essencial. Esse livro é essencial para todo cristão. Todo cristão. Livro Filoteia. Quando eu digo cristão, gente, por mais que tenha alguns irmãos de outras igrejas que nos acompanham, né, colocam as suas mensagens, fico muito feliz, mas todos sabem que eu trato do cristão católico, que é o sonho, né, para que todos sejam um mundo unido, um mundo na universalidade do catolicismo. E este livro aqui, A Direção Espiritual, do Padre Thomas, também não, ele é um jesuíta, né? Falar que ele era um redentorista, mas não, ele é um jesuíta. E esse é um para acompanhamento mais pastoral. Para quem é da vida pastoral, esse aqui eu escrevi bastante nele já. Aqui dá para você ver as anotações, né? Foi o livro que eu utilizei na época da faculdade. Nós temos a matéria na faculdade de direção espiritual. Então vamos lá. Lembrando que hoje não, nós teremos o sorteio do livro 25 Minutos da Beata Chiara-Luce. Qual que é o critério para o sorteio do livro? Assim que terminar essa nossa formação, você vai lá nos comentários, então não é aqui na sequência agora, tá? Na sequência você deixa suas dúvidas, você vai lá nos comentários, e aí, quando nós chegarmos a 500 comentários, e de pessoas que já estão inscritas também no canal, vamos fazer o sorteio desse livro da Beata Chiara-Luce. Dependendo, nós podemos fazer o sorteio até de 2 ou 3 livros deste aqui. Mais um eu já garanto para vocês que vamos fazer o sorteio. Minha gente, então, a história da direção espiritual, ela é uma história que se confunde com a própria vida da igreja. Quando nós falamos na direção espiritual, nós já estamos falando diretamente das características próprias daquilo que a igreja sempre utilizou. Um aconselhamento, mas um aconselhamento que é um caminho, não é um aconselhamento, digamos assim, parado. Olha, aconselhei hoje, acabou. Não, ele é um aconselhamento que ele segue um caminho, ele tem um propósito. E o propósito é sempre fazer com que a pessoa, dentro de um projeto de vida, alcance a santidade, tendo Jesus como centro. Sempre assim, tendo Jesus como centro. Então, para falar da história aqui, nós poderíamos pegar, por exemplo, as próprias cartas de São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, tantos outros, até mesmo de Orígenes. Vamos perceber que era costume, e sempre foi costume da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, paro por aqui. Santo Ambrósio foi o grande diretor espiritual de Santo Agostinho, né? Então, a história começa, se nós olhamos na história da igreja enquanto povo de Israel, no início de tudo, ali você já tinha os profetas que orientavam outras pessoas, os rabinos depois também, enfim. Então, a igreja, enquanto o início de tudo, enquanto aquela igreja do povo de Israel, né, depois dos judeus, a vida de uma direção espiritual já era vivenciada entre eles. Depois também Jesus Cristo, ele que eu não vou nem colocar como diretor espiritual, né? Ele é o nosso Deus que nos coloca no caminho e coloca pessoas no caminho da verdade da vida, e também coloca pessoas em nosso caminho para que possam ser os nossos diretores espirituais. Tudo isso parte pelo Espírito Santo de Deus, no querer de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse grande amor do Pai. Então, na história da igreja, nós encontramos muitas pessoas, homens e mulheres, monges, monjas, que tiveram uma atuação de forma predominante quando se trata em uma direção espiritual, em levar almas para os céus. Tá? Então, primeiro ponto da história, eu poderia falar muitas coisas, lembrando que quem faz o curso conosco na Escola Catequética São Pedro Canísio, aqui em Goiânia, nós, só direção espiritual,
Com certeza nós teremos aí em torno de 4 ou 5 aulas, né, sendo 2 horas cada uma. Então o que eu estou passando para vocês aqui hoje é uma formação um tanto quanto mais rápida, mas para despertar em você talvez esse desejo de conhecer mais sobre a direção espiritual ou ainda de você dar continuidade na sua vida espiritual com um diretor espiritual. Aí a pergunta, né, padre, o senhor é diretor espiritual? Sim. Hoje eu não tenho certeza, mas eu tenho mais ou menos de 15 a 17 dirigidos, contando também casais. De forma que eu não consigo acolher agora mais pessoas para uma direção, né? Devido à questão de tempo e tudo mais. Mas é muito próprio do sacerdote a questão de ser um diretor. E aí outra pergunta, mas o senhor tem um diretor espiritual? Sim, tem um diretor espiritual de muito tempo, inclusive de épocas do seminário, e devido a tantas circunstâncias, a própria idade dele também, né, a dificuldade do encontro com ele, agora eu já estou com um padre onde eu faço acompanhamento espiritual. Para mim é necessário. E vamos ver que de fato é necessário mesmo. O padre Thomas Miranda, vamos falar sobre a definição da direção espiritual. Ele vai dizer que a direção espiritual trata-se de uma ajuda em um acompanhamento progressivo, que um cristão suficientemente capacitado procura dar ao outro. Olha as palavras importantes na definição do padre Thomas, né? Do que se trata a direção espiritual. É uma ajuda em um acompanhamento progressivo, vou falar sobre isso daqui a pouco, que um cristão suficientemente capacitado, não pode ser qualquer pessoa, procura dar ao outro. A partir da experiência tive um problema com o meu áudio aqui, se aguarde só um instante. Vamos lá, vai dar certo. Gente, deu um problema com o áudio aqui. Então aguardem que eu espero em Deus que seja resolvido esse problema. Vocês estão ouvindo agora, só que a qualidade ele mudou porque não está vindo do microfone. Eu vou tentar colocar pelo microfone agora. Oi. Ok, agora nós voltamos, né? Através do microfone. Isso pode acontecer algumas vezes, tá bom? Espero que não mais. Então, a definição do padre Thomas, ele vai dizer que trata-se de uma ajuda em um acompanhamento progressivo que um cristão suficientemente capacitado procura dar ao outro. A partir da experiência religiosa, encontra em Deus a finalidade de sua existência, respondendo assim à iniciativa que é de Deus. Continuamos aqui então. Aqui já é vamos dizer que é uma resposta entre vários autores, e eu fiz uma forma de facilitar para vocês, colocando em uma única frase, né? É a arte de conduzir as almas progressivamente desde o início da vida espiritual até o cume da perfeição cristã. Então, é a arte de quê? A arte de conduzir. O que significa conduzir? Conduzir a alma em direção a Deus. Então, para que serve uma direção espiritual? Por que eu preciso ter um diretor espiritual? Para que ele possa ajudar a conduzir, que eu possa conduzir essa alma, e ele me ajuda a conduzir essa alma em direção a Deus. É de forma progressiva, porque é um passo a passo, né? É a arte de conduzir as almas progressivamente. Ele é um passo a passo. Eu já disse muitas vezes que eu não acredito nessa história que da noite para o dia
a pessoa se converteu totalmente. Eu acredito sim que a pessoa da noite para o dia, ele tem feito um grande encontro com Deus e agora começa um bonito caminho de conversão. Por isso é passo a passo. Então, é a arte de conduzir as almas progressivamente desde o início da vida espiritual. Por que desde o início da vida espiritual? Quando uma alma decide o caminho da sua santificação. São Francisco de Sales, no seu livro Filoteia, ele fala muito sobre isso, sobre uma alma que de forma incansável busca a Deus. Quando é o início desta minha vida espiritual? Ela se dá no batismo. Mas quando eu tenho essa forma prática, quando eu tenho a atitude de começar de fato a ter uma vida espiritual ativa. Eu posso ter uma vida espiritual que é totalmente passiva, né, que está escondida. É uma vida que está escondida. Na filosofia seria uma vida em potência. Eu tenho a potência de que possa acontecer, mas não aconteceu, né? Mas ela está lá, ela está pronta, está preparada. Ela pode vir a ser uma vida espiritual. E aí continua. Desde o início da vida até o cume, quer dizer, até o fim da perfeição cristã. Qual é a perfeição cristã? É alcançar a santidade. Essa é a busca da perfeição cristã é sempre uma busca onde nós estamos com o olhar voltado para a santidade. Quer dizer, eu quero ser santo e eu vou fazer todo o compromisso para que eu possa alcançar essa santidade. Então, qual que é o grande papel da direção espiritual em nossa vida? Por que se procura um diretor espiritual? Para que eu possa ter alguém que ajude a conduzir a minha alma em direção a Deus de forma progressiva, quer dizer, dando pequenos passos, né? Nem sempre vai ser um grande passo, e que eu tenha já vivenciado essa primeira experiência de Deus na minha vida, experienciado no sentido da atitude que eu tenho agora de querer encontrar a Deus e todos os dias, até o final da minha vida, até a morte, até chegar ao reino dos céus. Tá? Você tem dúvidas? Então, basta você colocar aí as suas dúvidas, eu estarei respondendo. Depois vão perceber que nós vamos ter o corte católico, né? Que é uma parte do vídeo que que eu retiro, faço um corte de 4, 5 minutos ali com as respostas de vocês. Eu achei que assim ficaria muito melhor. Então, a você que está chegando, boa noite mais uma vez, e vai colocando aí os seus comentários. Lembrando que nós teremos o sorteio do livro 25 minutos. O sorteio, assim que finalizar essa live, essa formação de hoje, você vai até os comentários, depois que acabar, você vai lá nos comentários, coloca o seu comentário e também no comentário você coloca assim, gostaria de participar do sorteio do livro, tá? E aí nós estaremos fazendo o sorteio. Lembrando que se você for sorteado, nós vamos olhar se é inscrito no canal, obviamente. Se é inscrito no canal, então você ganha também o livro, caso você ganhe o sorteio. Então nós falamos aqui sobre a história da direção espiritual e passei para vocês uma breve definição. O ponto 3 da nossa formação é: a direção espiritual, ela é pontual ou ela é um caminho? Muitas pessoas procuram a direção espiritual por uma questão muito pontual. Chega na igreja, padre, eu estou com esse problema e eu gostaria de uma direção. De fato, eu posso também chamar de uma direção espiritual porque eu estou propondo um caminho para a pessoa. O diretor, em quase 100% das vezes, ele não decide pela pessoa. Agora, quando a pessoa não está na capacidade e liberdade para a decisão, nós temos que ajudar ela na melhor decisão. Se alguém tem dúvidas sobre o que eu disse agora, coloque aí nas perguntas que eu faço questão de fazer um corte católico e responder isso depois para vocês. Tá? Então tem direção espiritual que ela é muito pontual, sim, e eu proponho um caminho. Mas aí ela seria mais uma orientação, né? Porque a direção ela está relacionada com uma forma de acompanhamento. A direção, o diretor propõe um caminho, exercícios espirituais, para que se possa criar ali também toda uma formatação da sua vida em um projeto de vida espiritual, pessoal, quer dizer, humano, afetivo, cristão, enfim. Aí já é um acompanhamento, tá?
mas eu não posso também desprezar dizendo que quando a pessoa me procura uma vez e resolveu ali naquele momento a nossa conversa, não foi uma direção, foi, ela é também uma direção, mas é claro que nunca pode ser considerada como um acompanhamento espiritual. Então, uma outra pergunta, o quarto ponto. A direção espiritual é necessária para a salvação? Eu gosto muito do Tanqueray. Ele tem, assim, ele faz algumas observações interessantes naquele livro dele, A Vida Espiritual, né? Tanqueray afirma que, embora a direção espiritual não seja absolutamente necessária, então já temos a resposta, a direção espiritual é necessária para a salvação? Não, não. Até porque nós temos aí vários santos, santas de altares da igreja, canonizados, beatificados, ou os que são veneráveis, servos de Deus, e talvez não tiveram, e temos o relato realmente de muitos que não tiveram, né? Um diretor espiritual no acompanhamento. É claro que eles tinham uma vida de confissão, sacramental e tudo mais, tá? Mas não. Então ele vai dizer o seguinte, Tanqueray nos ensina que, embora a direção espiritual não seja absolutamente necessária para a santificação da alma, ela, ainda assim, é um dos meios comuns do progresso espiritual. Tanqueray, ele tem uma teologia espiritual muito bonita, né? Para quem gosta de ler e quer conhecer um pouco mais, procura o livro dele, A Vida Espiritual. Desse jeito assim. Quem quiser mandar um de presente para o padre também, eu tive algumas folhas que eu tive que tirar cópias, né? Eu não tinha condição. Eu acho que nem hoje eu tenho também condição de comprar esse livro, né? Normalmente eles são caros e são muito bons, mas se eu não ganhar eu vou comprar um deles. Então a direção espiritual é necessária para a nossa salvação? Não, ele não é necessária. Mas ele é um meio de um progresso espiritual. E é um meio eficiente. O meio eficaz na nossa vida é sempre a Eucaristia, né? A Eucaristia começa como o meio eficaz para a salvação, junto com a reconciliação, os outros sacramentos, vida virtuosa e por aí vai. Mas ele também é um meio que pode nos ajudar a viver essa eficácia, né, no progresso espiritual, juntamente com a Eucaristia. Desde os tempos apostólicos se encontra na igreja a prática da direção espiritual. Vários santos alcançaram a santidade sem um diretor, né? Então prova que ela não é absolutamente necessária para alcançar a perfeição. Contudo, aqui eu vou colocar para vocês o diretor espiritual e o santo que tinha o outro santo como diretor espiritual. É assim: ao lado de uma alma santa, há um sábio diretor. Ao lado de uma alma santa, há um sábio diretor. São Jerônimo, diretor de Santa Paula. Beato Raimundo de Capua, diretor de Santa Catarina de Sena. São João da Cruz, diretor de Santa Teresa. São Francisco de Sales, diretor de Santa Joana Chantal. São Vicente Paulo, diretor de Santa Luísa de Marilac. E por aí vai. Então mostra, sim, que por mais que eu não posso falar que é absolutamente necessário, mas, como Tanqueray nos ensina, ele é, sim, um caminho para o progresso espiritual. Tá? Então é muito importante ter um diretor espiritual. E aí vem aquela questão, né? Padre, todo padre é diretor espiritual? Todo padre, ele tem uma formação teológica, filosófica, humana, uma formação própria, né? Antropológica era a palavra que está faltando, antropológica, que é o conhecimento do ser humano. Então, todo padre deveria ter, mas de fato alguns fazem questão, e eu entendo e respeito, né, os padres que fazem questão de não atender a direção. Entendo, respeito, mas eu faço questão de atender. O acompanhamento é um pouco mais complicado, mas é bom que procure o sacerdote, né? Mas pelo amor de Deus, se o sacerdote falar que não pode, você não vai chegar e falar assim: olha, o padre Vilmar falou que tem. Não, o padre Vilmar é um padre de uma paróquia que cuida
na porção do povo de Deus e as opiniões que são pessoais, elas só servem para mim, tá? Cada padre tem o seu bispo, ele tem que dever obediência ao seu bispo, e também a própria forma de consciência com que ele tem, né, das atitudes do dia a dia. Tá? Então não vai falar para o padre, mas o padre disse lá no YouTube que tem que, né, o senhor tem que me atender na direção. Não. Se você vir na paróquia, você vai ter o atendimento, né? Assim, mas o acompanhamento, eu confesso que não é tão fácil. O quinto ponto que eu quero tratar com vocês, e lembrando que você pode deixar aí, por favor, deixe o seu like, você que não é inscrito ainda, faça também a sua inscrição nesse nosso canal, Padre Vilmar Barreto, no YouTube e também no Instagram, tá? No Instagram também, lá não coloco muita coisa não, mas sempre tem alguns trechos menores que eu coloco lá, que me parecem ser interessantes e importantes também. A direção espiritual na linguagem bíblica. É verdade que a Sagrada Escritura ela não vai tratar do tema direção espiritual enquanto tal, né? Então não pense que você vai pegar a Sagrada Escritura, vai abrir, ela vai estar dizendo assim: e Deus pediu para que todos fizessem uma direção espiritual. Não. Isso já acontecia um acompanhamento, como eu já disse no começo da nossa formação. Se você perdeu o começo, depois, assim finalizar, você volta lá para você entender isso, tá? Então, desde o início do que o povo de Israel caminha em direção à Terra Prometida, e o Novo Testamento nos traz isso também, existe já as pessoas confiadas por Deus para que pudesse ajudar o povo no caminho da santidade. Então, de forma individual também, né? A direção espiritual é uma linguagem bíblica. Tobias, capítulo 4, versículo 19. Busca sempre o conselho junto ao sábio. Então, aquele que busca o diretor espiritual tem que enxergar nele um homem sábio. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10. Se um vem a cair, o outro levanta. Mas, ai do homem solitário, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. A necessidade, um momento de queda na nossa vida, nós temos especialmente um confessor, né, um sacerdote, mas também um bom diretor espiritual para nos ajudar. E quando eu digo bom, minha gente, tem que ser um bom diretor espiritual. Deixa eu repetir, tem que ser bom, tem que ter condições de ser o diretor. Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve, ou a mim me ouve. Jesus, quando ele diz isso, ele está dizendo que todos aqueles que ouvem aquele que Jesus enviou, aqueles que foram enviados por Jesus, estão ouvindo o próprio Senhor. E aqui nós temos também a fundamentação bíblica para a direção espiritual. 2 Coríntios, capítulo 20, capítulo 5, versículo 20. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Acho que Paulo aqui ele consegue fechar muito bem a direção espiritual, mas não só a direção espiritual, a evangelização como um todo, né? Mas aqui, novamente, de forma especial, a gente pode tratar como uma direção espiritual. Então vamos para o sexto ponto. Até agora nós falamos sobre a história da direção espiritual, algumas definições, se a direção é pontual ou é um caminho, a direção espiritual é ou não necessário para a salvação, e vimos agora a direção espiritual é uma linguagem bíblica. Vamos dar continuidade falando sobre uma questão que me parece ser muito importante, né? Se ele tem a mesma validade do sacramento da reconciliação, né? O sacramento da reconciliação é chamado de foro interno sacramental. O que é um foro interno sacramental? Eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, que o Papa Emérito Bento XVI, ele escreveu no ano de 2010, tá? E vocês vão entender bem o que é isso. O foro interno sacramental, que está relacionado com o sacramento da reconciliação. Vai dizer o Santo Padre: para expressar esta verdade, a Igreja sempre ensinou que os sacerdotes, na celebração dos sacramentos, agem in persona Christis capitis, ou seja,
na pessoa própria de Cristo cabeça. Cristo nos permite usar o seu eu. Falamos no eu de Cristo. Cristo nos atrai a si e nos permite unir-nos. Une-nos com o seu eu. É essa união com o seu eu que se realiza nas palavras da consagração. Também no eu te absolvo, porque nenhum de nós poderia absorver dos pecados sem que fosse o eu de Cristo, de Deus, o único que pode absolver. Então, o foro interno sacramental deixa claro para a gente que o sacerdote está agindo totalmente ali in persona Christi capitis, né? Que na própria pessoa do Cristo cabeça, e ali existe então um sigilo sacramental. Esse é o foro interno sacramental. Existe um sigilo quando se trata da própria do sacramento da reconciliação, mais conhecido como confissão. E a pergunta é: e no caso, então você já sabe, né? No caso do sacramento da reconciliação, tudo que chega para o sacerdote, ele pode ser até processado, mas ele não pode contar nenhum tipo de pecado que foi colocado ali, né, pelo penitente, por aquele que foi confessar. Se existe o foro interno sacramental, então para a direção espiritual também existe o foro interno extrasacramental. Por que extrasacramental? É bom deixar claro que a direção espiritual não é uma confissão, tá? Não é uma confissão. Por quê? Na confissão, nós temos ali toda a acusação dos pecados e nós já temos também a absolvição, caso tenha condições, né? Daquele momento a pessoa receber a absolvição. Na direção espiritual, ela pode acontecer até dentro do momento ali que está tendo a confissão. Mas é uma outra coisa. Enquanto na confissão deve ser bastante objetivo, muito direto. Padre, meus pecados são esse, e se algum pecado você percebeu que você conseguiu contabilizar, padre, esse pecado foram 2 vezes, 3 vezes, isso ajuda muito para que o sacerdote possa dar, naquele momento, a orientação, a exortação referente a alguns pecados e também a penitência, já que me parece que é coerente que a penitência ela tem que estar relacionada com o pecado, né? É um pouco fora assim, de uma coerência, ou não seria tão óbvio dar uma penitência se ela está não ajuda a pessoa no caminho, né, da conversão por causa de algum pecado que ela tenha cometido. Bom, então isso é a confissão. Já a direção espiritual, ele é um caminho mais longo. Na direção espiritual, a pessoa entra na minha sala, às vezes eu falo, olha, nós vamos ter 45 minutos, quando a fila está muito grande, né? Nós temos 45 minutos. Então, conta a sua história, o que você quer, vê se um tempo você consegue falar, e depois eu tenho um tempo para a gente começar a conversar. Tem direção espiritual que já foram 3 horas, uma única direção. Uma confissão bem feita, de pessoas que confessam frequentemente, ela vai demorar em torno de 7 minutos, uma confissão bem feita, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês que existe essa diferença da direção espiritual e também da confissão. Bom, então o foro interno extra-sacramental trata-se da direção espiritual. Pode ter outras situações também, né? Depois você vai lá no site do Vaticano, procura lá penitenciaria apostólica, que não tem nada a ver com penitenciária, com prisão. Penitenciaria, porque é do termo realmente penitência, do penitenciar, né? Então você procura lá, talvez você encontre mais outras formas de foro interno extrasacramental, além da direção espiritual. Então, a direção espiritual também tem o sigilo. E aqui eu estou lendo para vocês, vou fazer uma leitura para vocês aqui agora, que ela é retirada de um texto da penitenciaria apostólica, tá?
Não precisa explicar agora o que é, né? Acho que é comum os católicos saberem o que é a penitenciaria apostólica, tá? Então vamos lá. O porquê do sigilo? A penitenciaria vai responder. Na direção espiritual, o fiel abre livremente o segredo de sua própria consciência ao diretor, ao acompanhante, para ser orientado e apoiado na escuta e no cumprimento da palavra de Deus. Logo, é totalmente incoerente presta atenção, totalmente coerente receber alguém vem e tem a direção, eu faço um momento da direção, e daqui a pouco eu saio contando aquilo que são segredos da consciência da pessoa. Então, a igreja ela vai colocar também como uma forma que não pode ser violado, né? Esse sigilo. Então, é inviolável o sigilo, tanto da confissão quanto também da direção espiritual. Então, vamos para o próximo passo. Não podemos esquecer que livro da Beata Chiara Lute. Quer ganhar esse livro? Então, assim que finalizar essa live, vai lá nos comentários e coloca: Padre, quero ganhar o livro. Quando nós chegarmos a 500 comentários, vamos fazer o sorteio. Não adianta comentar 2 vezes para ganhar 2 vezes. Pode comentar para várias coisas, para ganhar não, tá bom? Não vai dar certo. Agora, aqui vem uma coisa que muitos vão questionar, e eu deixo livre para esse questionamento, né? Quem pode ser o diretor espiritual? Talvez eu possa ter um ponto de vista, mas eu sempre digo que o meu ponto de vista não vale nada se a igreja tem outro ponto de vista. Então, eu vou pedir para que, com muito respeito e educação, você que é um sacerdote que está assistindo, um diácono, um consagrado ou consagrada, um religioso, religioso, leigo, eu peço para que tenha assim muito respeito com alguns comentários de outros irmãos, sacerdotes, até mesmo leigos, quando o assunto é sobre direção espiritual, e às vezes um fala, fulano não pode, o outro não pode. Me parece que isso acaba enfraquecendo muito a nossa unidade enquanto cristãos católicos, tá bom? Eu vou colocar algumas coisas aqui. Eu costumo informar as referências, né? Então, eu vou utilizar novamente a penitenciaria apostólica, que é onde tem essa autoridade para definir as questões de foro interno extrasacramental, como é o caso de direção espiritual, ou até mesmo a própria intersacramental, né? Que é no caso da confissão, né? Bom, então vamos lá. O que diz pra gente a penitenciaria apostólica? Quem pode ser o diretor espiritual? O sacerdote, consagrados e leigos. Padre, mas não pode, como é que um leigo pode ser? Em um período do seminário eu já ouvi isso também em algum momento, né, que deveria ser somente o sacerdote. Mas aqui eu vou fazer um caminho com vocês vão entender bem isso, tá bom? Então, a pergunta que eu coloco aqui, que seria o nosso ponto 8, que o ponto 7 já está respondido. Quem pode ser diretor espiritual? A igreja definiu sacerdote, consagrados ou mesmo leigos. A pergunta seria, não deveria ser um sacerdote? Vamos lá então. Uma resposta da própria igreja. Eu também já vi um caso da penitenciaria apostólica recusar que diáconos eles fossem diretores espirituais de seminaristas. Mas aí existe uma lógica para isso. Tá? Eu coloco isso como uma lógica, eu chamo aqui de questão, inclusive, da coerência. Da coerência. O estado de vida que um seminarista já está buscando, ele está relacionado com o estado de vida sacerdotal. O sacerdote, então, ele tem maiores condições de colaborar, pressupõe, tá, minha gente? Pressupõe que o sacerdote ele tenha maiores condições de fazer um caminho com o seminarista. Pressupõe que o padre ele tem uma autoridade maior, por exemplo, com uma noviça, né? Ou os meninos ou meninas que estão no aspirantado,
de alguma congregação religiosa? Sim, porque é um mundo religioso, né? Então, me parece que olhando por uma forma coerente, é sim interessante o fato ah, de um sacerdote ser o diretor espiritual dos nossos jovens rapazes que estão no seminário. Assim também como as freiras consagradas e que têm a capacidade para isso, possam ser também, vou chamar aqui diretora espiritual, o nome parece estranho, mas é isso aí, a igreja falou que pode, né? Então, e eu conheço inclusive algumas freiras, aqui em Goiânia mesmo, as irmãs franciscanas da Mãe Dolorosa, que têm condições tranquilamente de fazer um bom caminho espiritual com as pessoas, especialmente dentro da própria congregação. Tá? Mas existe então essa resposta da igreja. Foi um caso que eu vi, né, que a penitenciaria apostólica recusou que diáconos fossem diretores espirituais de seminaristas. Talvez por isso, esse caminho que eu propus para vocês agora, de uma coerência, ele seja um bom caminho. Acredito ainda nesse caminho, acredito, né? O Bento XVI, no dia 3 de julho de 2011, ele disse o seguinte: é necessário voltar ao confessionário como lugar no qual celebra o sacramento da reconciliação, mas também como lugar onde habita com mais frequência, para que o fiel possa encontrar misericórdia, conselho, conforto, sentir-se amado e compreendido por Deus e experimentar a presença da divina misericórdia ao lado da presença real na Eucaristia. Não significa, o Papa está dizendo, que é só no confessionário que vai acontecer a direção espiritual, mas está dizendo que também pode acontecer, e é claro que... E nesse texto ele fala sobre a direção, porque a gente pode falar, não, padre, mas ele está dizendo aí sobre dentro da confissão, porque na confissão também nós damos os conselhos e confortamos as pessoas, né? Mas ele fala sobre a direção espiritual, então é um texto próprio da direção espiritual. Agora, entre alguns sacerdotes, eles não gostam muito da ideia, por isso que eu falei que eu vou falar com todo respeito e recebo com todo respeito também isso, tá? Alguns sacerdotes, eles não gostam dessa ideia de que leigos possam ser diretores espirituais por causa da própria vivência, da experiência da religiosidade que um sacerdote tem e que é realmente diferente da do leigo, isso é fato, né? Não vou entrar no mérito, tá bom? Não vou expor opiniões aqui, como eu disse, eu estou com a igreja. A igreja está dizendo que os leigos podem, né? O que eu vou fazer agora é colocar os critérios, então, para que você possa escolher um bom diretor espiritual. Uma boa acompanhante espiritual também, uma diretora espiritual, tá? Então vamos para o ponto 9, que são os critérios para ser um diretor espiritual. Às vezes a pessoa chega e fala assim, padre, eu conversei com o meu diretor. Aí eu falo assim, e qual padre que é? Não, é fulano. Oh, que bacana, e é fulano de tal lugar. E às vezes você sabe quem é a pessoa, né? E você fala, peraí, o rapaz tem 16 anos de idade. Meu irmão, não se sinta mal, não. Eu também já tive 16 anos, 17 anos. E talvez para ser um diretor espiritual, também precise de maturidade de vida, tá? E aí você vai se preparando bem, tá bom? Mas não queira arcar isso, não, nas suas costas, tá? 16, 17 anos de idade, às vezes até mesmo 18, e já se coloca como um diretor espiritual. Porque não basta ter um caminho cristão, precisa também ter um caminho de maturidade espiritual. Então vamos lá. O Padre Thomas, eu estou no tópico 9, critérios para ser um bom diretor espiritual. O Padre Thomas Miranda, Tomás, né? Espera que o nome dele não tem acento, né? Ele vai dizer o seguinte: é preciso ser suficientemente capacitado. Olha o tanto de livros que eu mostrei, né, que ajudam o diretor espiritual. Não estou dizendo que eu leio tantos livros assim também, que eu sou um bom diretor, não. Pelo contrário, eu considero que os meus diretores foram muitos e são muito bons diretores espirituais.
Vou dar um exemplo de alguns padres aqui. O padre Vicente de Brasília foi meu diretor espiritual. Padre Lino, hoje com seus 92 anos, 93 eu acho. Uma pessoa que fez acompanhamento brilhante comigo. Um formador do seminário da época que me acompanhou muito bem. E eu lidava com ele como um filho lidar também com o diretor espiritual, que é o padre Nixon. Um outro padre, Dom Júlio, ele é bispo auxiliar em Belo Horizonte, é um bispo muito santo, um padre muito santo, muito capaz. Então eu estou colocando vocês aqui, padres que eu tive contato, que eu tive que parar, conversar e que me ajudaram muito, e mostrando o quanto que que nós temos aí, né, homens capacitados. Tá? Eu estou dizendo homens, porque eu falei de padres, tá? Eu falei que pode ser também as monjas, as irmãs, as freiras e as leigas, né? Então, tem que procurar alguém que seja suficientemente capacitado. Depois, o padre Tanqueray, ele vai dizer também no seu livro A Vida Espiritual, vai dizer o seguinte, que esse diretor espiritual, ele tem que ter a direção de fornecer uma orientação segura. Olha, se você percebeu que o diretor espiritual, primeiro, ele já discorda da doutrina da igreja, discordou da doutrina, não está em unidade. Isso foi o evangelho do domingo passado. O Espírito Santo, ele traz a unidade. A universidade das línguas é a unidade da igreja. Então, se eu estou fora da doutrina e não concordo, eu estou fora da igreja, no sentido que eu não estou em unidade com ela. Posso estar lá e ser mais um que senta nos bancos da igreja. Tá certo? Então, você tem que procurar um diretor espiritual que possa lhe dar esta orientação segura. E você vai percebendo pelo que ele fala. Você chega no seu diretor espiritual e coloca para ele um pecado grave, né? E você sabe que é um pecado grave porque a igreja deixou claro que é um pecado grave. Todo pecado grave é um pecado mortal. Tem gente que fala o contrário. O pecado grave é um pecado danado de ruim. E o pecado mortal, ele é o pecado que leva para o inferno. Todo pecado grave, ele é um pecado mortal. Tá? Então você chega e fala para ele um pecado mortal, e ele fala, não, isso é tranquilo, isso é uma coisa comum, é do ser humano. Aí você agradece ele, fala, obrigado, padre, foi bom estar aqui hoje com o senhor. Seja educado com ele, né? E você procura um outro sacerdote ou uma outra pessoa que possa lhe ajudar na direção. Tá? Se nós olhamos aqui, depois você lê o Catecismo da Igreja Católica 2690, por favor. Não vou ler aqui agora, uma questão de horário também, né? Não vou ler, mas vocês podem ler. Catecismo da Igreja Católica 2690. Lá abaixo vai ter uma fala de São João da Cruz, que ele vai dizer que é por isso que a alma que quer progredir na perfeição deve, segundo o conselho de São João da Cruz, olhar que mão se põe. Porque qual o mestre, tal será o discípulo. E tal pai, tal filho. Né? E ele vai dizer também que é necessário que o diretor espiritual tenha a experiência de uma pureza de vida espiritual. Não basta ter o conhecimento de vida, tem que ter o conhecimento, maturidade mínima de vida, mínima razoável, e é necessário também que o diretor espiritual ele tenha uma experiência de vida espiritual. Bom, continuemos aqui. Agora vamos falar sobre a eficácia da direção espiritual. Tá? O que traz a direção espiritual para a nossa vida, então? Um dos meios comuns de progresso espiritual é a própria direção. Eu falei agora há pouco vocês que, segundo Tanqueray, em sua obra A Vida Espiritual, ele afirma que, embora a direção espiritual não seja necessária, absolutamente necessária para a santificação da alma, é um dos meios comuns de progresso. Então, se eu quero ter um progresso espiritual, eu procuro o diretor. O diretor espiritual também me ajuda no projeto de vida. Vida humana, vida social, afetiva, da vocação. E hoje estamos em crise, não em crise vocacional, estamos em crise de decisões vocacionais. Tem muita gente frouxa. Deixa o padre falar de novo. Tem muita gente frouxa, medrosa, pamonha, né?
zerão à esquerda, porque tem medo de dizer sim a Deus. Acha que o mundo é confortável demais e pensa que o mundo com Deus é uma tristeza. Não dá para entender. Se Jesus chama as pessoas e no chamado de Jesus nos apresenta um caminho bonito de santificação e um caminho de muitas renúncias, mas de muitas alegrias, eu não entendo por que pessoas que percebem a vocação têm medo. É porque é frouxo mesmo, a verdade é essa. É frouxo, é frouxa, né? Então, o diretor espiritual ajuda você nesse caminho vocacional, caminho para o matrimônio, para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, para um leigo consagrado, enfim. Ele pressupõe que o diretor espiritual tem o conhecimento necessário para ajudar você nesse caminho. Ele não toma a decisão por você. Eu não tomo a decisão pelos meus 15 a 17 dirigidos, não. Tá? Isso eu não posso fazer. E também, o diretor espiritual, nesse projeto de vida, me ajuda a ser mais constante enquanto um cristão eclesial, quer dizer, na minha vida de igreja, né? É uma coisa que é muito comum. Entrei na faculdade e larguei a igreja. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paroquiana que hoje ela é universitária. Uma pessoa muito inteligente, uma jovem. Ela passou numa universidade federal, um curso danado de difícil, engenharia de alguma coisa física, alguma coisa assim. Mas para mim, ela é o modelo daquela que ela está na igreja. Ela não deixou a vida cristã, ela diminuiu a intensidade, e que é a coisa muito comum que tem. Mas não diminuiu a sua oferta à igreja, ela continua colaborando com os dons que o próprio Espírito Santo deu a ela. Né? Agora é o contrário, tem muita gente que faz assim, padre, eu acho que eu vou ter que sair da igreja porque eu passei no vestibular, então faz o seguinte, assina a sua cartinha para o inferno. Aí. Já que quem te leva para o céu é a sua faculdade, então faça a sua faculdade, faça seu curso superior, vá trabalhar. Antes de religioso, antes de sacerdote, eu trabalhei viajando, mas eu viajava bastante, mas eu fazia questão, quando eu chegava numa cidade, a primeira coisa que eu procurava era a igreja. Eu fazia consultoria empresarial financeira. Eu chegava na igreja e já perguntava quais os horários de missa, porque para mim era essencial, né? Então, eu dou exemplo dela, mas através do exemplo dela, eu sei que dessa minha paroquiana, eu sei que é exemplo de muitas pessoas, tanto na vida universitária, ou quanto estudante, profissional, né? O que eu não posso fazer é deixar a igreja. E o diretor espiritual te ajuda nesse caminho, né? A abrir a sua mente, que você é membro da igreja, mas não é só aquela igreja que está lá na universidade, enquanto pessoa repleta o Espírito Santo de Deus, né? Templo do Espírito. Não, mas que também é preciso abastecer espiritualmente dentro da sua própria paróquia ou da sua comunidade de vida, enfim. E por fim, minha gente, também uma das eficácias da direção espiritual é a santidade. Vai fazendo uma escadinha, né? Cada dia vamos ter uma escada que é a escada para a santidade. E o diretor, ele tem um papel essencial nessa nossa vida de santidade. Amém? Deixa aí, por favor, as suas perguntas, deixa as suas dúvidas. Você que está participando conosco hoje, nessa nossa resposta católica. Fico muito feliz você estar participando, sempre crescendo o número de pessoas. A nossa última live teve bastante gente, principalmente que assistiram, que viram depois. Então, agradeço a Deus, é sinal que a evangelização está chegando. Então, padre, preciso ter um diretor espiritual? É necessário? Não. E também não tem padre suficiente, às vezes, para ser, né? Mas é importante que você procure um bom diretor. E esse diretor, ele pode ser um sacerdote. Para muitos sacerdotes, só pode ser o sacerdote, só pode ser o padre, né? Ou o bispo. Ou os religiosos e religiosas, monge e monja, para muitos são assim, mas a penitenciaria apostólica, ela colocou ali que pode ser também leigos, né? E eu confesso que eu sempre tive uma certa dificuldade, ainda antes de ser sacerdote, na direção ou no acompanhamento com o leigo, mas eu conheço muitos leigos que são realmente capacitados. Qual que é talvez a vantagem? A vantagem enquanto momento, não a vantagem enquanto espécie
do diretor, né? Mas enquanto momento. É aquilo que vai nos falar também o Papa Bento XVI, mas também o Tanqueray, que naquele momento em que você está confessando, você também já pode fazer uma direção espiritual e aproveitando o mesmo momento e receber a bênção e tudo mais, né? Mas não significa que tem que ser exatamente então o sacerdote, tá? Participação de vocês para ganhar o livro 25 minutos. Vamos fazer o sorteio quando chegarmos a 500 comentários. Chegou a 500 comentários, vai indicando as pessoas, fala, olha, entra aí, entra na página do YouTube Padre Vilmar Barreto, lá precisa de 500 comentários para que possa participar do sorteio do livro, e aí participando do sorteio você pode ganhar, quem sabe no dia meu coração vai estar muito bom, eu tenho alguns livros aqui ainda e eu posso estar fazendo o sorteio de mais livros. Esse livro da Cidade Nova não pode ser vendido, se tem alguém vendendo esse livro não pode ser vendido o livro, tá? Não pode. Olha aqui, ele faz parte de um projeto da igreja que sofre. Então foi feita uma doação de uma verba aqui para o Brasil para que pudesse ser feito esses livros para o Brasil. Não pode ser vendido. O padre não vai vender e também não incentiva ninguém a vender esse livro. Amém? Bom, minha gente, então é isso. Deixe os seus comentários e eu espero que em Deus nós possamos dar continuidade nesse nosso trabalho, nessa nossa formação de toda a nossa terça-feira. Algumas pessoas, como foi o caso de hoje, pediu o tema. Então você pode pedir, quem sabe daqui a algumas semanas, toda terça-feira vai ter a live, você pode esperar toda terça-feira ter a nossa formação da resposta católica, mas coloque também um tema sobre o que você quer que nós abordemos aqui neste nosso momento da resposta católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Sales, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ficar na proteção do glorioso São José e no amor de Nossa Senhora Aparecida.